Nós estamos no nosso terceiro FitoWeb, né, dessa semana, uma semana especial sobre fitoterapia, né? A gente está discutindo sobre diversas vertentes aí da pesquisa e principalmente da aplicação, né, da fitoterapia. Professores da pós, né, o Rodrigo é professor da nossa pós, enfim, sempre convida parceiros para estar conversando, né? Então, essa semana eu dei início às nossas aulas, né? Eu discuti um pouco sobre fitoterapia em aplicações de exercício, a gente discutiu alguns trabalhos recentes saindo, né? Aplicação aguda, né? De fitoterápicos como sendo ergogênicos, né? Então, a gente discutiu em segunda-feira. Ontem, o Leandro, também coordenador, discutiu um pouco sobre prescrição, né? A gente falou que prescrição não é só o ato de estar escrevendo o receituário, mas prescrição é um processo, né? Que a gente tenta sempre aplicar aquele uso racional de medicamentos, não pode ser diferente, né? Com fitoterápicos. E hoje a gente discute aqui com o Rodrigo como, né, modular a biogênese mitocondrial, né? Por princípios bioativos, por fitoterápicos, né? Então, a gente começa a discutir, né, e começa a observar já há alguns anos, né, Rodrigo, que disfunções mitocondriais estão associadas a diversas patologias, né? Então, a gente observa aí patologias, né, doenças crônicas que têm um defeito, digamos assim, no metabolismo energético, né, tem uma forte associação com uma disfunção mitocondrial, né? Então, esteatose hepática, resistência à insulina, enfim, né, fadiga, desempenho esportivo. Então, tudo isso tem uma relação com a biogênese mitocondrial. E, nesse sentido, tem como a gente fazer a modulação, né? Modulação via dieta, enfim, via outros fatores ambientais e via a fitoterapia, que é o que o Rodrigo vai estar falando agora, tá? Então, o pessoal está entrando aqui na nossa aula. Eu lembro vocês, né, que quem está inscrito aqui nessa semana, né, nessa Masterclass, né, em fitoterapia, e se inscrever na nossa pós-graduação, a gente vai ter algumas vantagens, né? Alguma mentoria gratuita comigo, vocês vão ganhar um curso, né, de prescrição de fitoterápicos e suplementação de minerais e vai ter um cashback, né, para a última mensalidade da pós, tá? Então, é uma vantagem para vocês e agora a gente está discutindo sobre ciência, sobre aplicação clínica, tá? Bom, gente, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver minha tela? Está tudo certinho aí? Tudo tranquilo, Rodrigo. Então, beleza. Bom, gente, só antes da gente começar, eu queria deixar meus contatos com vocês, tá? Tá meu e-mail, meu Instagram e meu WhatsApp. Vocês podem ficar à vontade para me contactar caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram esse material ou algum artigo, alguma coisa do que a gente comentar aqui na aula, tá? Eu estou à disposição de vocês e vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo por qualquer um desses canais aí, que eu vou ter o maior prazer em atender e poder estar ajudando vocês aí no que vocês precisarem. Bom, gente, então vamos lá ao que interessa, né? Toda vez que a gente fala, que a gente começa a pensar em mitocôndria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, é aquilo que a gente aprendeu lá na escola, no ensino médio, sobre ciclo do ácido tricarboxílico, que na época chamava ciclo de Krebs, né? Hoje ele recebe o nome de ciclo do ácido tricarboxílico, ou ciclo do ácido cítrico, e que na verdade, onde acontece, dentro da mitocôndria, onde acontece a oxidação dos macronutrientes, né, que a gente ingere, principalmente de glicose. O término da oxidação da glicose, na verdade, a glicose começa com a glicólise anaeróbia no citoplasma, e depois ela finaliza isso com a conversão do piruvato em acetilcoenzima A, dentro da mitocôndria, fazendo girar o ciclo do ácido tricarboxílico. A mesma coisa o metabolismo das gorduras, a partir da beta-oxidação dos ácidos graxos, eles geram também acetil-CoA e depois acetilcoenzima A, que faz gerar o ciclo do ácido tricarboxílico, que acoplado à cadeia transportadora de elétrons, é onde a gente gera a maior quantidade de ATPs que o nosso corpo produz. A mitocôndria ela gera em torno de todo ATP que a gente produz, em torno de 90% é gerado na mitocôndria. Então, a gente já começa a pensar que a mitocôndria é muito mais do que simplesmente um local de geração de energia. É claro que ela basicamente é isso, e é claro que a principal função da mitocôndria é gerar energia, gerar ATP, ou regenerar esse ATP, mas não é só isso. Hoje a gente sabe que a mitocôndria participa de várias funções celulares,
e eu ousaria dizer que talvez a mitocôndria seja, junto com o núcleo, uma das organelas mais importantes do funcionamento da nossa célula. Porque, como o Caio mesmo falou na apresentação, hoje a gente já sabe que muitas doenças têm um fator mitocondrial envolvido, e a gente vai ver isso ao longo da aula. Quando essa mitocôndria não está funcionando mais muito bem, quando a gente começa a ter problema nessa geração de energia, a gente começa a ter doenças associadas e, muitas vezes, o prognóstico dessas doenças pioram conforme essas disfunções mitocondriais vão piorando. Além disso, durante esse ciclo do ácido tricarboxílico, a gente, além de produzir o ATP, a gente produz também as duas moléculas antioxidantes mais importantes que o nosso corpo é capaz de produzir, que é o NADH e o FADH2, que vão ser importantíssimos lá na cadeia transportadora de elétrons. Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? Para produzir energia, eu preciso ter isso funcionando de maneira correta. E isso desde lá adiante, né? Desde quando a gente pensa no metabolismo da glicose, por exemplo, a gente tem enzimas, como o complexo piruvato desidrogenase, que ele precisa funcionar bem para que eu faça com que esse meu piruvato que foi gerado lá na glicólise anaeróbia, lá no citoplasma, ele consiga ser internacionalizado na mitocôndria e faça esse ciclo girar. Então, pensar no bom funcionamento do complexo piruvato desidrogenase, isso envolve ácido alfa-lipóico, isso envolve vitamina B2, que é a riboflavina, B3, que é a nicotinamida, a B5, que é o pantotenato. Então, todas essas vitaminas vão ser cofatores para o funcionamento, por exemplo, de uma enzima que sem ela eu não consigo ter esse meu metabolismo da glicose bem feito e a oxidação desses carboidratos. Então, a gente vai ver isso ao longo da aula aí e vai ver que não ter mitocôndrias funcionando bem acabam trazendo prejuízos à nossa saúde, prejuízos esses que são enormes, que vão desde doenças do sistema nervoso central até doenças como síndrome metabólica, obesidade, dislipidemia, tudo isso está envolvido com esse funcionamento mitocondrial. E principalmente nessa parte das doenças metabólicas, como a gente... uma coisa que vem se falando muito nos últimos anos seria o que se chama de flexibilidade metabólica, que é a nossa capacidade de utilizar os macronutrientes de acordo com a necessidade e com a demanda. Se eu não tiver mitocôndrias muito bem funcionais nesse tecido, eu não vou conseguir utilizar esses macronutrientes. Então, eu vou acumular gordura, eu vou ter um metabolismo disfuncional da glicose acumulando lactato, eu não consigo fazer esse metabolismo total da glicose. Então, tudo isso vai acabar gerando problema para a nossa saúde. Mas, volto a dizer, a mitocôndria é muito mais do que simplesmente gerar ou regenerar esse ATP. Então, hoje a gente sabe que a mitocôndria está envolvida até com a homeostase do cálcio. Essa homeostase do cálcio, esse fluxo de entrada e saída de cálcio na célula, que é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento e para o funcionamento celular, ele está diretamente relacionado à mitocôndria. Produção de ATP a gente já falou, mas também o crescimento e o ciclo celular e a própria sobrevivência celular, ela está envolvida, ela tem um ponto mitocondrial que está envolvido nesse passo a passo aí. Então, tudo isso hoje a gente já sabe, já é sabido, a gente já estuda muito bem. E até a formação de neurotransmissores, a síntese de neurotransmissores e, principalmente, a regulação do estresse oxidativo. A gente vai falar aí ao longo da aula, e vocês, no final, vão poder concordar comigo, e que o gerar radical livre é uma condição que faz parte do nosso metabolismo. Ela acontece normalmente a partir do momento que a gente está respirando, está utilizando oxigênio e mitocôndria, a gente está gerando radical livre lá na cadeia transportadora de elétrons na etapa 1 e 3. Então, isso é normal, faz parte. O radical livre ele é fundamental. O radical livre ele serve até como um sinalizador celular. O grande problema é quando esse radical livre não consegue ser neutralizado, porque aí ele vai atacar estruturas de membrana, ele vai atacar o próprio DNA mitocondrial. Isso eu acabei esquecendo de falar naquele slide anterior. A mitocôndria é tão importante que, além do núcleo, ela é a organela que tem um DNA próprio. Então, daí a gente dá para entender o porquê de toda essa importância da mitocôndria
e por que muitas vezes esse mau funcionamento da mitocôndria, fazendo com que esse estresse oxidativo aumente e que esses radicais livres não tenham, onde a gente não tenha o controle para neutralizar esses radicais livres, ele ataca algumas estruturas, inclusive o próprio DNA mitocondrial. Então, muito do que acontece das disfunções mitocondriais, elas acontecem em função dessa oxidação do próprio DNA mitocondrial que está sendo causada pelo excesso de radical livre que vai ser gerado aí. E isso vai atrapalhar todo esse passo de produção de energia, vai atrapalhar toda a sinalização celular. Essa minha capacidade antioxidante, ela não está funcionando muito bem. E a gente vê que é possível, com alguns fatores que estão envolvidos aí, mas com uma dieta bem modulada, uma dieta bem feita, rica em fitoquímicos, rica em nutrientes, rica em minerais, principalmente em micronutrientes, e alguns fitoquímicos presentes nos alimentos, e aí a fitoterapia é a nossa aliada, a gente consegue melhorar um pouco esse funcionamento mitocondrial. Vocês vão ver que a gente mais para o final da aula vai comentar de 2 fitoterápicos que têm a capacidade de estimular, um deles, o que a gente chama de biogênese mitocondrial, que é essa capacidade de gerar novas mitocôndrias no tecido, mas lembrando sempre que essas mitocôndrias elas são geradas umas a partir das outras. Não nascem mitocôndrias novas no tecido. Essas mitocôndrias, elas sofrem um processo de fissão, né, que a gente chama, que elas se partem, gerando novas mitocôndrias. Então, para que isso aconteça de maneira plena e de maneira ideal, a gente precisa também que as nossas mitocôndrias nos tecidos estejam saudáveis, para que elas gerem, a partir delas, mitocôndrias saudáveis também. Então, tudo isso vai ter alguns pilares, né? E esses pilares principais são a dieta, são a atividade física, o exercício físico regular, ele é capaz também de tornar isso, essa homeostase, de retomar essa homeostase, e a gente vai ter junto a isso a fitoterapia como aliada com alguns fitoquímicos que vão ter essa capacidade, não só de estimular a biogênese mitocondrial, mas também por sua ação antioxidante direta, e alguns fitoterápicos que também têm a capacidade de estimular o que a gente chama de mitofagia, que seria a destruição, digamos assim, dessas mitocôndrias que não estão funcionando mais muito bem. Na verdade, eu quero eliminar essas mitocôndrias do tecido, deixando mitocôndrias saudáveis que vão gerar a partir delas outras mitocôndrias saudáveis. Então, o que a gente sabe hoje, né, é que quando a gente tem essas disfunções mitocondriais, que tem alguns fatores aí que podem provocá-las, né, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente de exercício físico, mas o próprio exercício físico extenuante, se não for controlado, ele pode atrapalhar, inclusive, o funcionamento das mitocôndrias, por isso da importância do exercício que ele seja bem conduzido, mas poluentes ambientais, o próprio estilo de vida, a dificuldade de recuperação, a falta de sono, o estresse que a gente é submetido ao longo do dia, e todo o estresse do dia a dia, tudo isso atrapalha esse funcionamento mitocondrial, e até doenças novas, como a própria Covid-19, hoje já sabe que o vírus ele gera um desgaste na mitocôndria, e esse desgaste pode levar ao que hoje está sendo chamado de Covid longa, que seria esse período de que a pessoa, após ter a doença, ainda se sente muito cansada, ainda tem muita fadiga, e tudo isso poderia ter um fundo mitocondrial envolvido. Então, essa disfunção mitocondrial ela vai levar a outros problemas, como a gente já falou, ao estresse oxidativo, alterações inflamatórias. Quanto mais estresse oxidativo, mais inflamação a gente tem. O estresse oxidativo está diretamente relacionado à inflamação, a perda de massa muscular, a perda e um déficit energético, além do que a gente já falou de resistência à insulina. Então, pensar em estratégias para retomar esse bom funcionamento vão ser sempre bem-vindas, e como profissional de saúde a gente tem que atuar para poder fazer com que esse paciente retome a esse funcionamento mitocondrial adequado, para que ele possa ter essa retomada das atividades diárias do dia a dia, que acabam às vezes se tornando penosas, porque ele não consegue ter o nível de energia que ele precisava ter para seguir o seu dia a dia, fazendo todas as tarefas que ele precisava fazer, tanto tarefas físicas quanto tarefas mentais, né? Então a gente sabe hoje que poluentes ambientais, por exemplo, são capazes de alterar essa bioenergética e essa biogênese mitocondrial, alterando essa linha dinâmica de funcionamento mitocondrial, que vão afetar vários órgãos.
como o próprio tecido adiposo, o músculo, pâncreas, o cérebro, e até a questão de alguns tumores, né? A gente sabe que a célula tumoral, ela é uma célula que ela tende a ser mais glicolítica, anaeróbia, do que mitocondrial. A célula tumoral, ela usa pouca mitocôndria, ela não produz energia a partir de mitocôndria, então ela gera energia a partir só da glicólise anaeróbia, gera muito lactato, muito próton-hidrogênio, e essa é uma das questões envolvidas aí também, que a biogênese mitocondrial está envolvida em tumores. A obesidade, a síndrome metabólica, a gente já sabe também que tem esse fator mitocondrial envolvido, então que a gente não consegue gerar energia a partir dos macronutrientes, justamente por essa inflamação provocada no tecido adiposo. O próprio tecido adiposo é um tecido pouco mitocondrial, então tudo isso envolve problemas. E no músculo, hoje a gente vai ver também ao longo da aula que até a sarcopenia, que antes a gente achava que era só uma perda de massa muscular relativa à idade, por exemplo, ou alguma outra enfermidade, alguma doença, hoje já se sabe que tem um fundo mitocondrial envolvido, que até a mitocôndria não funcionando bem, ela leva a esse desgaste muscular e leva a essa perda de massa muscular. Então, várias doenças, né, como doenças e desordens musculoesqueléticas, desordens metabólicas, doenças da própria mitocôndria mesmo, câncer, doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, doenças pulmonares, o próprio envelhecimento, né, algumas doenças renais, o autismo e outras desordens neurológicas, elas têm um cunho mitocondrial que vão estar envolvido ali. E não que eu vá dizer aqui que tratar a mitocôndria a gente vai tratar essas doenças, mas se a gente, além do tratamento convencional de muitas dessas doenças, a gente também conseguir tratar das mitocôndrias, provavelmente o prognóstico de muitas dessas doenças vão ser melhor. A gente vai conseguir atuar como um aliado nessas doenças que têm um fundo mitocondrial, para diminuir um pouco os sintomas, para melhorar esses níveis de energia, porque quando a gente para analisar, né, e quando a gente vê, o ATP que a gente gera na mitocôndria é a nossa principal moeda energética. Muitas reações que acontecem na célula, elas necessitam de ATP para que essas reações aconteçam. Então, se a gente não tem esse ATP gerado de maneira adequada, a gente não consegue fazer com que essas reações funcionem bem. Então, é como se a gente quisesse fazer um carro andar sem gasolina. A gente acaba pecando justamente por essa dificuldade na geração de energia que a gente encontra nessas disfunções mitocondriais. Então, a gente já sabe que muitas dessas doenças neurodegenerativas, como eu já falei no caso do Parkinson, no caso do Alzheimer, elas têm um fundo mitocondrial envolvido, e essa questão mitocondrial vão refletir tudo aquilo que a gente falou lá no início. Um desbalanceio nessa dinâmica mitocondrial, uma alteração e um excesso do estresse oxidativo, essa questão do metabolismo do cálcio e vários outros, e a própria diminuição da produção de ATP vão estar relacionadas com essas doenças do sistema nervoso central. Então, nós, como nutricionistas, podemos ajudar esses pacientes, muitos pacientes desses que estejam em tratamento médico, com uma própria modulação da alimentação e com a modulação e com o fornecimento de alguns fitoterápicos que vão ajudar nesse funcionamento mitocondrial. Não só de fitoterápico, mas também de micronutrientes, algumas vitaminas e minerais, que a gente vai ver aí ao longo da aula, que são fundamentais para o funcionamento, por exemplo, de enzimas antioxidantes. Tá? Então, tudo isso está envolvido nesse funcionamento e tudo isso vai precisar ser modulado para a gente conseguir atingir o nosso objetivo aí, que é restaurar ou, pelo menos, diminuir essa disfunção mitocondrial que está associada a muitas dessas doenças. Então, o que a gente quer, na verdade, é isso, né? Que a gente tenha esse balanço e tenha uma quantidade de mitocôndrias normais no tecido, né? Essas mitocôndrias normais e funcionais, elas vão estar produzindo ATP, elas vão estar fazendo esse processo de fisão e fusão de maneira adequada, elas vão estar relacionadas com o crescimento neuronal, por exemplo. Mas quando a gente já começa a ter mitocôndrias fragmentadas, ou o que a gente chama de mitocôndrias anormais, com a sua morfologia diferente de como elas deveriam ser,
mais alongadas ou mais fragmentadas, a gente já começa a ter problemas que levam a essa diminuição da produção de ATP, levam ao aumento do estresse oxidativo, leva à formação de outras mitocôndrias que não sejam funcionais, e isso tudo, no caso das doenças neurodegenerativas, por exemplo, podem levar até a morte neuronal. Então, pensar na retomada dessa balança, né, em formas de como a gente pode fazer para voltar essa balança ao equilíbrio, ela faz todo sentido em se tratando dessas doenças mitocondriais. Então, as disfunções mitocondriais, digamos assim, ou quando essas mitocôndrias não funcionam muito bem, a gente já falou que a gente vai ter o aumento do estresse oxidativo, que vai produzir mais radical livre do que a nossa capacidade de neutralizar esses radicais livres. A gente vai ter uma alteração nesse fluxo do cálcio, o que pode levar até a morte celular. Também, da mesma forma, a gente vai começar a ter mutações no DNA, tanto no DNA mitocondrial quanto no próprio DNA da célula, então a gente precisa se preocupar nisso, porque essas mutações no DNA podem gerar problemas, como o próprio câncer e os tumores. Eu tenho alterações na biogênese também, então eu não consigo gerar mitocôndrias funcionais naquele tecido, e também eu tenho um desbalanço energético, ou seja, eu não consigo mais produzir o ATP que eu preciso, na velocidade que eu preciso, com a demanda necessária para que a gente consiga manter o nosso funcionamento do corpo. Então, eu diria para vocês que a mitocôndria, ela é uma organela que requer cuidado. A gente brinca sempre que mitocôndria é igual dinheiro no banco. Quanto mais a gente tiver, melhor. E quanto mais a gente tiver esse dinheiro e essas mitocôndrias, e quanto mais bem aplicados eles estejam, ou seja, quanto mais funcionais elas estejam, melhor para o nosso corpo, melhor para todo o nosso metabolismo e para várias funções da nossa célula. Então, na verdade, quando eu começo a ter, por exemplo, um processo de envelhecimento, eu começo a ter alterações no meu consumo do NAD, que é aquela molécula redutora que a gente falou lá no início, né? Quando eu tenho um consumo exacerbado do NAD, eu diminuí o meu nível de NAD, eu diminuo a atividade das sirtuínas, que são sinalizadores que vão estimular essa biogênese mitocondrial. Tudo isso vai levar a alterações no meu DNA mitocondrial. Eu passo a ter alterações de metilação, eu passo a ter oxidação desse DNA, e de alguma forma eu preciso voltar a essa homeostase para restabelecer tudo isso. Ou seja, quando eu tenho esse excesso, né, eu tenho um aumento da produção de radical livre, que vai levar ao dano ao lipídios e à membrana, também da célula. Eu levo a alterações no DNA mitocondrial, diminuo a minha produção de ATP e levo a uma mitofagia exacerbada também. Então, a gente precisa de ter fatores do nosso estilo de vida, além de intervenções, ele diz aqui farmacológicas, mas no nosso caso seriam intervenções alimentares e envolvendo a fitoterapia, que podem ajudar para a gente voltar, né, a ter uma boa expectativa de vida, a ter uma vida mais saudável, digamos assim. Então, a atividade física regular, o engajamento do paciente em atividades intelectuais, o controle do consumo de alimentos também é muito importante. Um dos fatores o consumo excessivo de alimentos, e o consumo, principalmente de alimentos ricos em carboidratos e gordura. E aí a nossa dieta ocidental acaba pecando muito nisso, porque a gente consome poucos vegetais. Infelizmente, a dieta hoje está cada vez mais pobre em vegetais, e até por questões que envolvem o próprio plantio desses vegetais, os vegetais se tornam pobres também em micronutrientes. Então, esse é um problema que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Evitar o estresse é muito difícil, né? A gente sabe que cada vez mais a gente é submetido a estresse, e a gente vem aí de 2 anos de um estresse intenso com essa pandemia, e além de todo o estresse que a gente já passava no nosso dia a dia, a gente ainda passou a ter que lidar com mais esse estresse de uma doença nova que a gente não sabia como tratar, não sabia como ela ia se comportar, e que no início era uma loteria, né? Quem pegava a doença não sabia o que ia acontecer. Então, isso tudo ainda veio a aumentar esse nível de estresse. É muito difícil, mas a gente tem ferramentas
como a própria meditação, o yoga, que, assim, que vão levar a uma melhora de tentar lidar com essas condições de estresse, e a gente tem inclusive os fitoterápicos, que são adaptógenos, que não é o tema daqui da aula hoje, mas que são importantes também para a modulação desse estresse e fazer com que a gente consiga responder um pouco melhor a essas situações de estresse, não deixando que o estresse agrida tanto o nosso corpo assim, a gente também vai lançar a mão. A suplementação de alguns suplementos, né, que são produtores de NAD, como o caso da nicotinamida riboside, também seriam bem-vindos. A estimulação à mitofagia dessas que não estão funcionando bem. Existe um produto que a gente vai falar aqui ao longo da aula, que se chama Rubovit, que ele é o extrato do carvalho francês, que ele no nosso corpo, ela gera essa substância que se chama urolitina, que ela estimula essa mitofagia, digamos, limpando assim o tecido dessas mitocôndrias que não estão com bom funcionamento. Então, o que fica aí, né, nessa questão da mitocôndria? A gente precisa ter mitocôndrias em quantidade e também mitocôndrias com qualidade. Porque se a gente tiver número reduzido de mitocôndria, um volume reduzido dessas mitocôndrias e umas mitocôndrias fragmentadas, a gente vai ter problema. Mesma coisa se a gente tiver mitocôndrias de qualidade ruins, ou seja, que esteja produzindo mais radical livre do que neutralizando, que eu tenha um estresse oxidativo maior, que eu tenha mutações de DNA, perda de potencial de membrana e até a perda dessa geração de energia e a redução na atividade e nos níveis de algumas proteínas e enzimas. Então, tudo isso, né, vai fazer com que a gente tenha mitocôndrias disfuncionais, o tecido disfuncional, gerando essas disfunções mitocondriais que são muito prejudiciais à nossa saúde. Então, só para a gente lembrar um pouquinho aqui lá da cadeia transportadora de elétrons, que é onde a gente vai fazer, lá no final, a ressíntese, né, a partir do ADP, produzir os meus 30 e tantos ADPs, quando eu oxido uma molécula de glicose, por exemplo, que começa lá no citoplasma com a glicólise anaeróbia e vai terminar aqui na cadeia transportadora de elétrons. Na etapa 1 e na etapa 3 da cadeia transportadora de elétrons, eu produzo o radical livre superóxido. Isso é uma condição normal, é uma condição que faz parte do funcionamento do nosso organismo. E, para isso, o nosso corpo produz enzimas que neutralizam esses radicais livres gerados. Então, a primeira enzima que está na nossa linha de defesa endógena é a superóxido dismutase, que é uma enzima que a gente tem ela tanto no citoplasma quanto na mitocôndria. No citoplasma, ela é uma enzima que é dependente de cobre e zinco. Na mitocôndria, ela é uma enzima dependente de manganês. Então, se eu tiver baixa de manganês, se eu tiver deficiência de manganês, eu vou ter problema na minha SOD mitocondrial. Então, eu não vou conseguir fazer esse primeiro passo, que é a conversão do radical livre superóxido em peróxido de hidrogênio. Esse é o primeiro passo da defesa. Só que esse peróxido de hidrogênio ele também precisa ser neutralizado. Porque se eu não conseguir neutralizar o superóxido e nem o peróxido, eu gero radical livre hidroxila e peroxinitrito, e esses radicais livres eles não vão ser neutralizados, eles vão atacar alguma estrutura, quer seja do DNA, quer seja algum lipídio de membrana. Então, o peróxido de hidrogênio, ele também precisa ser neutralizado, e uma enzima que faz isso, na verdade, duas enzimas fazem isso, a catalase e a glutationa peroxidase. Sendo que a glutationa peroxidase ela é uma enzima que é dependente de selênio. Então, se eu tiver deficiência de selênio, eu também não tenho a glutationa peroxidase funcionando de maneira adequada. E também hoje já sabe que a suplementação, por exemplo, da N-acetilcisteína, ela é importante, ela é interessante para gerar maiores concentrações de glutationa peroxidase. Hoje a gente sabe também que alguns fitoquímicos, como alguns polifenóis, eles são capazes de ativar fatores transcricionais, como o RNF2, por exemplo, que está relacionado à síntese dessas enzimas. Então, a gente também pode lançar mão de fitoquímicos para ajudar na síntese das nossas enzimas endógenas, que são importantes também para a neutralização desses radicais livres. Além do que, os polifenóis, por exemplo, eles têm uma ação antioxidante direta, que vão diminuir
esse estresse oxidativo quando a gente tem esse problema de um excesso de radical livre. Então, esse excesso de radical livre, quando eu não consigo neutralizar eles, quando eu tenho problema com as minhas defesas antioxidantes endógenas, eu vou gerar disfunção mitocondrial, eu vou gerar um defeito nessa minha cadeia transportadora de elétrons, eu posso gerar apoptose, eu gero dano no meu DNA mitocondrial, o meu potencial de membrana vai estar alterado, minha capacidade de defesa antioxidante também vai estar alterada, e os meus níveis de ATP vão estar reduzidos. Então, toda a minha produção de energia vai estar comprometida, e isso vai acabar levando a um mau funcionamento da célula. Um outro ponto importante, né, como a gente já falou lá no início da aula, é a própria síndrome metabólica. Síndrome metabólica, que é uma doença cada vez mais comum no nosso mundo. A gente vê que cada vez mais as pessoas têm essa doença que está envolvida com 5 fatores, que é a hiperglicemia, a resistência à insulina, as dislipidemias, a obesidade abdominal e a hipertensão. E que também a gente hoje sabe que a gente tem como modular isso e melhorar o prognóstico da síndrome metabólica com o uso de nutrientes e de fitoquímicos. Então, ácidos graxos da família do ômega 3, vitaminas do complexo B, vitaminas antioxidantes como a vitamina C e a vitamina E, a própria vitamina D, que a gente vê quase que uma verdadeira pandemia de baixa de vitamina D. De cada 10 exames que a gente vê, 7 pessoas estão com vitamina D abaixo dos níveis ótimos. O licopeno, o próprio resveratrol, as catequinas do chá verde. Então, todas essas podem servir tudo isso aqui pode servir de aliado para a gente, para tentar reduzir um pouco esses efeitos da síndrome metabólica e melhorar esse controle do metabolismo, digamos assim, desse indivíduo, para que ele consiga ter esses fatores que estão envolvidos com a síndrome metabólica, sendo ao longo do tempo aí melhorados, e ele possa retomar as atividades e ele possa ter uma vida mais saudável. Esse slide eu coloquei para a gente pensar um pouco no exercício, né? A gente sabe que existem exercícios e eu acho que o FitoWeb da segunda-feira, provavelmente, eu acabei não conseguindo ver, mas o Caio deve ter falado um pouco disso, né? A gente tem vias que são anaeróbias, onde tipos de exercício físico onde a via anaeróbia ela é mais utilizada, como a via glicolítica anaeróbia, né? Que seria intervalos de alta intensidade, mas com uma duração um pouco menor, em torno de 2 a 3 minutos, ou até uma luta mesmo, como uma luta de judô e jiu-jitsu, por exemplo, ela tem uma via anaeróbia mais... o próprio futebol, né, que mescla entre o anaeróbio e o aeróbio, mas atividades onde a gente tem onde a parte aeróbica é mais acentuada, como o caso da corrida de longa distância, por exemplo, onde você tem uma intensidade um pouco menor, mas consegue prolongar essa atividade por um período maior. Mas o que é importante disso, né? Apesar dessa aqui ser anaeróbia, ela gerar ATP a partir da glicólise anaeróbia que acontece lá no citoplasma, mesmo que o indivíduo ele tenha uma via glicolítica anaeróbia mais exacerbada naquele exercício físico que ela pratica, a recuperação desse meu indivíduo ela sempre vai se dar em aerobiose. Então, antigamente, o que a gente pensava que a gente precisava se preocupar só com a mitocôndria do atleta aeróbio, hoje a gente sabe que isso não é uma verdade. Porque o atleta que tem o metabolismo anaeróbio mais acentuado, ele também precisa da mitocôndria para se recuperar. E a gente fazer com que o atleta se recupere bem, a gente vai fazer com que ele consiga desempenhar a etapa de treino subsequente de forma mais adequada e cada vez ele possa se adaptar melhor. Então, fica aí a reflexão, né, que a mitocôndria ela não é importante só para o corredor, ela não é importante só para o maratonista, mas para o indivíduo que pratica uma atividade de uma luta, por exemplo, um levantamento de peso, ela também vai ser fundamental. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso e também precisa fornecer esses micronutrientes e estar preocupado com a fitoterapia, até com os atletas que não tenham a geração de energia no momento do exercício, como é o caso do aeróbico sendo feito, para a gente ter esse cuidado com a mitocôndria desse atleta. Da mesma forma, a gente sabe que o próprio exercício físico ele é capaz de estimular essa biogênese mitocondrial.
por duas vias principais, que é a via da sirtuína 1 e para a via do AMPK, que vai ativar a PGC1-alfa. Esse PGC1-alfa, ele é um dos principais fatores transcricionais que vão estar envolvidos com essa biogênese mitocondrial. Então, hoje a gente sabe também que muitos fitoquímicos, dentre eles a epigalo de galactocatequina presente no chá verde, a própria quercetina, ela tem a capacidade de estimular esse PGC1-alfa e esse PGC1-alfa como fator transcricional, estimular via núcleo da célula a própria biogênese mitocondrial. Então, os fitoterápicos eles podem ser aliados da prática de atividade física nesse funcionamento da mitocôndria. Como a gente falou lá no início, a questão da sarcopenia, que é essa perda de massa muscular, no passado acreditava-se que era só uma questão de desuso, uma da questão que estaria envolvida com o não estímulo biosintético, né, de síntese, o estímulo mecânico que estaria nessa questão do envelhecimento, que acontece principalmente no idoso. Né? Mas hoje a gente já sabe que não, que na própria sarcopenia tem um fator mitocondrial envolvido que vai levar a essa geração de estresse de radical livre maior, vai levar ao estresse oxidativo que aumenta a inflamação. A sarcopenia está relacionada com a inflamação também. Então eu vou ter mais degradação de proteína do que eu consigo sintetizar. Com isso eu acabo levando a essa perda da massa muscular e essa fraqueza, essa atrofia da musculatura que é muito comum no idoso. Então pensar nesse retorno disso, né, estimulando a prática de exercício resistido, mas não só isso, tá? Esse também funcionamento da mitocôndria, fazendo com que a mitocôndria volte a funcionar de maneira adequada, ou prevenindo esse envelhecimento da mitocôndria, a gente vai conseguir também, de certa forma, diminuir esses efeitos provocados pelo envelhecimento. E a gente sabe que essa perda de massa muscular no idoso, ela é um problema muito sério. Isso leva a quedas e fraturas, isso leva a dificuldades de própria atividade do dia a dia, como o simples ato de se levantar e andar, ficam cada vez mais penosos para o idoso por essa perda da massa muscular. Então, a gente precisa se preocupar com isso cada vez mais cedo para manter esse idoso o mais tempo que a gente puder em atividade, uma atividade de qualidade, né, para que ele consiga desempenhar suas tarefas do dia a dia com qualidade. O exercício intenso, como a gente já falou lá no início, ele produz mais radical livre, isso é normal, então por isso que a gente precisa estar preocupado com isso também. Não só na mitocôndria, mas por a própria via de catabolismo do ATP, eu gero mais radical livre, e isso eu levo a eu posso levar a essa perda da minha integridade da mitocôndria, e isso vai gerar danos maiores, isso vai fazer com que eu tenha uma sinalização inflamatória maior. Então, a gente precisa estar atento e precisa estar preocupado com isso também. No caso do esporte, o radical livre gerado, ele é um sinalizador, então a gente também não pode fornecer antioxidantes demais, senão a gente pode bloquear a adaptação que o próprio exercício produz. Então, sempre a gente vai buscar o equilíbrio, conseguir tá atuando de maneira que a gente não atrapalhe essa adaptação e a gente tenha a proteção. E a gente vê que os estudos mostram que os fitoquímicos eles são mais capazes de promover essa proteção do que o fornecimento de vitaminas antioxidantes como vitamina C e vitamina E, por exemplo. Essas vitaminas em altas doses, elas podem atrapalhar elas podem vir a atrapalhar a adaptação, coisa que acaba não acontecendo com alguns dos fitoterápicos que têm essa mesma função. Então, essa alteração na contração, né, ela pode levar ao catabolismo e pode levar também a uma perda até de performance e uma fadiga muscular. Né? Essa dificuldade e esse estresse oxidativo acelerado, ele vai acelerar, digamos assim, a fadiga. E isso vai provocar até uma queda de performance e pode levar até o que se chama de overtraining, que é esse excesso de treino sem um controle bem feito.
né? A gente brinca que, na verdade, o overtraining ele não deveria existir se a gente conseguisse controlar bem esse atleta para que ele tivesse níveis de treinamento, onde ele tivesse níveis de treinamento controlado e a gente também pudesse fazer a suplementação de maneira adequada para estar prevenindo que esse excesso de treino eles viessem a provocar essas alterações. Então, muito quando a gente já está no overtraining, né, a gente, na verdade, o que foi primeiro, né, aquela história do ovo e da galinha, né? É o estresse oxidativo que provocou o dano mitocondrial ou o dano mitocondrial que provocou o estresse oxidativo e foi o excesso de exercício que provocou tudo isso? Ou foi a falta de uma suplementação e de um controle adequado que veio a produzir isso também? Na verdade, buscar a causa não vai trazer as respostas para a gente, mas talvez a gente pensar em como controlar isso e como diminuir isso e como modular isso, e a gente sabe que muitos compostos bioativos, como os polifenóis, a selimarina, a curcumina, elas vão ter essa capacidade de aumentar esses sinalizantes, aumentar a nossa capacidade antioxidante, aumentar esses fatores transcricionais, principalmente do NRF2, e estimular também a biogênese mitocondrial, para fazer com que a gente consiga ter essa redução no estresse oxidativo, a melhora da função mitocondrial, além da proteção também do meu DNA mitocondrial. Tudo isso contribuindo para que a gente diminua esse dano na mitocôndria e fazendo com que a gente consiga restabelecer de forma plena a atividade desse paciente ou desse atleta. Então, na verdade, a gente sabe que as disfunções mitocondriais, elas estão muito relacionadas com um excesso do consumo de alimentos, principalmente de alimentos processados, com o sedentarismo, com o uso de álcool e drogas e até do próprio tabaco e com alterações genéticas, que vão estar sendo provocadas muito pela epigenética, ou seja, pelo ambiente que a gente está sendo submetido o tempo todo. E a gente buscar uma melhora nesse consumo alimentar, né, uma restrição calórica moderada, mas aqui eu diria que estimular o consumo de vegetais, vegetais esses que são ricos em fitoquímicos e em micronutrientes, eles vão ajudar a gente também, assim como a prática de exercício, o uso de suplementos e de fitoterápicos que tem a mitocôndria como alvo, para a gente poder melhorar esse funcionamento mitocondrial, além da própria recuperação. Né? A gente sabe que uma boa noite de sono ela é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável. Então, um dos fitoquímicos muito interessantes e cada vez mais estudados, que tem atuação na mitocôndria, é a quercetina. A gente sabe que a quercetina ela hoje está envolvida com várias doenças e várias condições, como pela sua ação anti-inflamatória, pela sua ação no próprio envelhecimento, está envolvida com a imunidade, está envolvida com gastroproteção, com a melhora da performance, com o próprio diabetes. Então, a gente vê que muito da onde a quercetina atua são aquelas doenças que a gente já falou lá no início, que tem um cunho mitocondrial envolvido. Então, eu trago para vocês aqui uma novidade que chegou no mercado magistral no ano passado, que se chama quercetin, que é a quercetina na forma fitossome. A quercetin fitossome, ela faz com que a gente consiga ter uma maior biodisponibilidade da quercetina tradicional, do que a quercetina tradicional, que chega a quase 20 vezes. Um dos problemas da quercetina é a sua baixa biodisponibilidade. Então, essa tecnologia fitossome, que é a colocação da quercetina numa estrutura fosfolipídica, que o que promove isso é a fosfatidilcolina, ela faz com que a gente tenha uma maior biodisponibilidade e atinja níveis sanguíneos maiores de quercetina. Esse estudo aqui foi de 2019 e ele demonstrou exatamente isso. Aqui é a minha área sobre a curva da suplementação de 500 miligramas de quercetina normal. A gente vê que a quantidade absorvida é muito baixinha. E a gente sabe que 500 miligramas da quercetina convencional, mesmo tendo essa baixa biodisponibilidade, ela já é suficiente para a gente ter um efeito. Aqui é a quercetina fitossome na dose de 250 miligramas e aqui de 500 miligramas. Então, a gente vê que 250 miligramas eu já tenho uma biodisponibilidade, já tenho uma concentração plasmática de quercetina muito maior do que a quercetina convencional.
500 miligramas, então, nem se fala. Aí a gente já vê que a tecnologia envolvida no processo de fabricação desse extrato, que é essa tecnologia fitossômica, ela foi capaz de aumentar a biodisponibilidade desse flavonoide, tá? Demonstrando uma maior área sobre a curva e uma maior concentração plasmática, tanto na dose de 250 como na dose de 500. Tem um trabalho que foi publicado em Triatletas, em 2018, ele avaliou em 48 indivíduos, onde 23 utilizaram quercetina e 25 utilizaram placebo. A dose foi 250 miligramas 2 vezes ao dia e foi avaliado por 2 semanas. Então, eles conseguiram observar que o grupo que utilizou a quercetina fitossome, nas 3 modalidades, tanto na natação, quanto na bicicleta, quanto na corrida, eles conseguiram, após 2 semanas de uso, ter uma redução no tempo que eles faziam, eles faziam aquele trajeto, aquele percurso. Coisa que não aconteceu no grupo controle que utilizou o placebo. Isso levou a uma redução, é claro, no tempo total, demonstrando essa capacidade dela de melhorar e ter essa melhora na performance aeróbica. Aqui eles fizeram uma escala visual análica da eficácia do treino, então o grupo que utilizou a quercetina fitossome sentiu um treino mais eficaz. Da mesma forma, ele conseguiu melhorar a dor muscular pós-exercício, tanto a dor difusa quanto a dor ao toque, fazendo com que ele demonstrasse uma capacidade anti-inflamatória, uma capacidade de reduzir essa dor muscular tardia, que é um dos limitantes para a prática do exercício subsequente, que vem a incomodar muito após um treino estimulante. Da mesma forma, ela conseguiu reduzir o tempo de recuperação total em 2 horas. Isso pode não parecer muito, mas em atividades onde eu preciso ter uma recuperação mais rápida, porque eu vou ter uma carga de uma nova competição no dia seguinte, isso é muito comum em Olimpíadas, por exemplo, onde eu tenho um dia de jogo, um dia de descanso, logo após a gente está tendo algum jogo, ou na própria natação, isso acontece em várias modalidades, você recuperar mais rápido, você vai garantir com que esse atleta chegue na outro dia para competir mais preparado e conseguindo render melhor. Então, o que às vezes a gente acha que é pouco, 2 horas de recuperação a menos, podem refletir numa melhora de performance. Por outro lado, também, eles conseguiram demonstrar que a capacidade antioxidante total, medida por radicais livres plasmáticos, também foi menor. Então, mostrou essa capacidade da quercetina fitossome em diminuir, em controlar, de certa maneira, esse estresse oxidativo que é muito comum após uma prova de triatlon, por exemplo. E, por último, para a gente fechar, o outro produto que também chamou muita atenção é o Robuvit, que tem o nome comercial de Robuvit, mas ele é o extrato do carvalho francês, aquele mesmo carvalho que eles utilizam para envelhecer vinho. Eles conseguiram observar que ele tinha ali uma classe de polifenóis chamada roburinas, que só é presente no carvalho francês, em nenhuma outra planta ele foi identificado. E o que chamou muita atenção sobre esse extrato é a quantidade de ensaios clínicos publicados. Quando esse slide aqui foi feito, eles tinham 16 ensaios clínicos, mas hoje, agora em 2022, já são 25 ensaios clínicos publicados. Então, ele traz uma robustez científica muito interessante, para a gente. Melhorando níveis de energia, reduzindo fadigas e trabalhos que a gente vê em fadiga crônica, trabalhos em atletas, trabalho melhorando a função hepática, então, em recuperação pós-cirurgia. Então, são vários campos de atuação aí que a gente vê, onde o Robuvit foi eficaz e trouxe uma melhora para esses pacientes. Então, como eu falei, essas roburinas, que são esses polifenóis, no nosso corpo, eles são metabolizados a urolitinas. Um dos slides lá no início, eu falei que essas urolitinas elas estavam envolvidas com a autofagia dessas mitocôndrias, com a mitofagia das mitocôndrias. Então, essas urolitinas estão presentes, na verdade, elas não estão presentes no extrato, elas são, no nosso corpo, elas são produzidas a partir das roburinas. Ele se demonstrou bastante segurança, tá? E a gente, como eu falei, tem trabalho em fadiga crônica, em síndrome de burnout, em doenças metabólicas,
recuperação de cirurgia, principalmente porque ele tem dois mecanismos de ação que são muito interessantes. Essa regeneração mitocondrial que eu falei antes, mas também é o aumento da síntese de proteínas ribossomais. E nos ribossomos que a gente tem a síntese proteica e a síntese das enzimas também. E isso faz com que ele consiga ter esse suporte hepático e que a gente falou, e também essa melhora na detoxificação. Então, hoje a gente já sabe, através desses mecanismos de ação, que o RoboVit é capaz de levar esse rejuvenescimento, digamos assim, na mitocôndria. Ele também diminui o estresse oxidativo, ele estimula a produção dessas proteínas e a expressão dessas proteínas ribossomais, além de também estar envolvidas com a produção de OTP por um aumento da DNA dehidrogenase, a expressão dessa enzima, além também de estar envolvido com a síntese proteica. Então, a aplicação dele, os efeitos clínicos, são em síndrome de fadiga crônica, disfunção erétil, a recuperação pós-cirurgia, melhora na qualidade do sono, melhora no humor, melhora da performance esportiva, a síndrome de burnout, que é esse excesso excessivo de trabalho, né, que é uma síndrome relacionada ao excesso de trabalho, é a fadiga provocada pelo ambiente de trabalho, que é cada vez mais comum, e também problemas relacionados à geração de energia. Esse foi um trabalho com 91 indivíduos que utilizaram 200 miligramas de RoboVit. A suplementação foi uma suplementação longa, durante 6 meses, e eram todos eles pacientes com fadiga crônica. E o que a gente observou é que todos os resultados, né, todos os sintomas da fadiga crônica, sintomas esses que incomodam muito, como dores articulares, dores musculares, dor de cabeça, tensão no pescoço, a dificuldade de memória de curto prazo, não ter um sono reparador, tudo isso melhorou, todos esses sintomas foram melhores com o uso do extrato do carvalho francês. E para a gente fechar, também teve um trabalho em triatletas. Nesse trabalho, eles utilizaram 100 miligramas do extrato 3 vezes ao dia, e o que se observou também eram atletas não profissionais, tá? E após 2 semanas, eles também tiveram uma redução de 15% na natação, no tempo para completar a prova, de 9% na bicicleta e de 12% na corrida, após a suplementação por 2 semanas, demonstrando essa melhora também na capacidade aeróbica desses triatletas. Beleza? Acho que a gente conseguiu aí cumprir o horário, acabar no tempo. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, novamente aqui os meus contatos, e deixa eu ver como é que eu faço para liberar aqui para o Caio, para caso a gente tenha alguma dúvida aí que você... É só me colocar como host, Rodrigo. Como é que eu faço, cara? Abre o chat aí, as mensagens, aí eu tô no perfil da Prata Ensino, aí tu coloca aqui mais... E me coloca como... Peraí, eu vou requisitar para ser host novamente. Ah, beleza. Aí eu autorizo aqui, né? Pode tirar o espelhamento de tela. Tá, perfeito. Enfim, então, Rodrigo, ótima fala, né, bem direta, e seria a proposta do FitWeb. Eu queria pontuar algumas questões até para a gente conversar sobre a temática, né, para quem está nos assistindo aí, enfim, para complementar, né, a temática da conversa de hoje. Uma coisa que, por exemplo, eu sou professor de graduação, né, de graduação e de pós, e na graduação, né, eu sou docente da disciplina de bioquímica e na nutrição, né, e é um desafio a gente falar de bioquímica e os alunos gostarem, porque bioquímica, assim, ou você ama ou você odeia, né, e geralmente os alunos de nutrição odeiam. Sim. Por que eles odeiam? Porque a visão que é dada na graduação é muito mais uma visão de decoreba, de você decorar a estrutura da molécula, decorar... quantos ATPs, né, o ciclo de Krebs gera, enfim, isso de fato é besteira a gente decorar. A gente precisa ter uma abordagem prática e importante. E quando tu começou a falar sobre esse caminho biosintético, né, do ciclo de Krebs, né, do ciclo do ácido cítrico, que não é só produzir energia, né, ele produz aí
pirimidinas, purinas, né, que tem esse caminho biosintético, a gente começa a observar que, de fato, né, ter uma mitocôndria ativa, né, saudável, é importante para outras coisas. E aí tu trouxe para a prática relativo à síndrome da fadiga crônica, né, no desempenho do exercício, o mais importante que é a temática aqui, de como a gente pode estar modulando isso, né, e aí tu trouxe enfim, alguns trabalhos, né, alguns ativos que atuem, né, justamente dessa maneira. E aí tu falaste algo que eu sempre comento desde a graduação, e eu acho que interessante a gente estar conversando para quem está nos assistindo, de fato, internalizar, né, de fato, aprender esse conhecimento, foi quando tu falaste na flexibilidade metabólica, né, que é um conceito aí que o pessoal já fala aí há uns 10 anos aí, né, algum tempo, e muita gente nem escutou falar, e tu citou. Reitera para a gente, Rodrigo, esse conceito de flexibilidade metabólica, né, e tu fez um link com aspectos clínicos. Enfim, repete isso para a gente, fala um pouquinho para quem está nos assistindo aí, o conceito de flexibilidade metabólica. Falando de uma maneira bem simples, né, para o pessoal poder entender, a flexibilidade metabólica vamos falar ao inverso, né, falar da inflexibilidade metabólica. Quando a gente tem a inflexibilidade metabólica, ou seja, quando a gente não consegue ter essa flexibilidade metabólica, a gente não tem a capacidade de gerar energia a partir dos macronutrientes que a gente recebe na demanda necessária. Ou seja, em determinados momentos eu vou precisar gerar energia a partir de carboidrato, em determinados momentos eu vou precisar gerar energia a partir de gordura. E tudo isso vai ser determinado pela cinética de como a gente está se comportando e de como a gente está precisando de regenerar ou gerar esse meu ATP. Então, quando a gente não tem isso muito bem, e isso está relacionado diretamente ao funcionamento mitocondrial, eu venho a ter esses problemas, como, por exemplo, as dislipidemias, a síndrome metabólica, a obesidade, diabetes, tudo isso estando relacionados a essa questão de como eu consigo oxidar esses macronutrientes de maneira adequada e na cinética e na necessidade adequada. Acho que de forma bem simples seria isso, né? Me corrija se eu estiver falando bobagem. Não, que é isso. O professor aqui é você. É exatamente isso. A gente, e é importante você reiterar isso, né? Porque é uma coisa muito dia a dia. Então, às vezes, a gente vê muito paciente sempre relatando cansaço, né? Uma dificuldade na concentração, né? Uma dificuldade na recuperação pós-treino. Às vezes, você conversa com o personal trainer, né? Que acompanha o paciente. O treino não é nem tão intenso, nem tão volumoso, e o paciente reporta um cansaço excessivo 2, 3 dias após aquela sessão de treino. Então, para quem está trabalhando na prática, né, com a clínica, enfim, com pessoas, poxa, como é que a gente poderia avaliar essa flexibilidade metabólica? Existem alguns questionários, né, que a gente avalia fadiga, né, então, por exemplo, a gente pode estar usando com o paciente, pedindo para responder alguns formulários, né, como o FAS, que é o formulário de avaliação da fadiga, enfim, existem alguns questionários que a gente pode avaliar a fadiga, e também dados objetivos, né, seriam a gente usar um calorímetro, né, quem tem um aparelho aí na clínica, a gente poder estar quantificando o que a gente conhece como quociente respiratório, né, que quanto mais próximo de 0,7, né, lá a máquina vai dar o resultado, o calorímetro direto, mais você usa gordura, e quanto mais próximo de 1, mais você usa carboidrato. Então, a depender do protocolo, né, enfim, que é utilizado pelo calorímetro indireto, a gente pode saber disso. Nos trabalhos, né, Rodrigo, alguns trabalhos são muito bem feitos, eles fazem uma biópsia no músculo e eles avaliam a atividade da citrato-sintase, né, que é a primeira enzima lá do ciclo do ácido cítrico, mas que na prática clínica é impossível fazer, né, é muito caro, tem que ter, enfim, não vale a pena. Então, assim, o que o Rodrigo falou agora, né, pessoal, a gente discute isso, e a Vivian até fala, né, eu tenho vários pacientes que reportam fadiga até mesmo para fazer suas tarefas diárias, exato, aquele paciente que dorme muito e sempre está cansado, né, então o Rodrigo, ele deu, enfim, a gente tem alguns questionários, né, alguns parâmetros que dá para quantificar essa fadiga, enfim, para a gente monitorar, né, e foi uma temática que o Leandro falou ontem, pessoal, a gente estava falando de prescrição,
E a gente está, por exemplo, procurando quantificar alguns parâmetros, né? A gente quantifica alguns você vê até a parâmetros. própria, desculpa só te interromper, a própria clínica, né, se a gente for pensar no paciente obeso, o paciente inflamado, a maioria deles são pacientes fadigados. Né? É muito difícil você pegar um paciente obeso que consiga ter nível de atividade do dia a dia desempenhado da mesma forma que um paciente que não tenha com obesidade. E quando você consegue melhorar o perfil até da composição corporal desse paciente mesmo, você melhora também o nível dele de desempenho dessas atividades diárias aí que se tornam um pesadelo, né? Justamente por ele estar com essa inflexibilidade metabólica, por ele estar com um nível inflamatório muito elevado, tudo isso vai contribuir cada vez mais para esse ciclo vicioso aí. Perfeito. E aí a gente começa a discutir um pouco da fitoterapia, né, da formulação magistral, do ponto de vista de estar melhorando a qualidade da dieta, digamos assim. Porque a gente oferece um ativo desse, né, uma formulação magistral contendo fitoterápicos, eles não têm caloria, né? São miligramas do extrato. Uhum. E aí, Rodrigo, eu queria que tu fizesse um resumo de alguns extratos, né, de alguns ativos, de alguns fitoterápicos, enfim, princípios bioativos, que já foram demonstrados aí em seres humanos, aí que foi o que você falou, como melhorando essa disposição, essa fadiga, né? Fala um pouco disso, que depois o Paulo aqui fez uma pergunta e eu faço para ti a pergunta para tu responder para o Paulo. A gente tem esses dois que a gente falou, né, que aí na aula que vão ajudar, o próprio extrato do carvalho francês, a quercetina, os polifenóis do chá verde, o epigalo de principalmente o epigalo de galactocatequina, que hoje a gente tem ele até de forma isolada, mas é muito caro, então a gente acaba utilizando o próprio extrato seco de chá verde padronizado. Que mais que a gente tem? Me ajuda aí. Acho que a gente tem alguma coisa em humano com garcínia, não tem? Tem. A gente tem, em seres humanos, a gente tem também o uso da pimenta, né, do capsuano. A capsaicina. Ele ajudando na respiração desacoplada, né, amarronzando o tecido adiposo branco, né, tem a capsaicina. Alguns trabalhos mostram a alga marrom, né, a Fucus vesiculosis, né, também tem em seres humanos. Aquela Aframomo malegueta também, não é esse o nome? Sim, sim. Tem acho que uns 2 ou 3 trabalhos também que mostraram essa questão do amarronzamento do tecido, né, aumentando o tecido adiposo marrom. Então, a fitoterapia é uma aliada muito importante nessa questão, né? Apesar dos trabalhos a gente vê, por exemplo, que muitos desses fitoterápicos eles não promoveram um gasto energético muito grande, digamos assim, quando a gente associa eles com a prática de atividade física, quando a gente associa mais de um desses fitoterápicos que vão acabar tendo um efeito sinérgico, a gente consegue ter um efeito melhor nessa questão da síndrome metabólica. Isso, e até porque, Rodrigo, a gente fala muito da fitoterapia ocidental, né? Fitoterapia médica ocidental, né? Que é um método científico. Mas a gente precisa descrever, conversar sobre, sempre citando um pouco da limitação dos estudos, né? Da limitação da literatura. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de discussão no Telegram e a minha última postagem foi sobre isso, sobre aplicações de alguns fitoterápicos no processo de emagrecimento. E aí o artigo discutindo, por exemplo, falando de algumas espécies vegetais que são muito bem estudadas, e ele falando assim, existem algumas espécies vegetais que têm resultados muito promissores, entretanto, só tem até 3 trabalhos publicados. Uhum. Então, assim, são 3 trabalhos com resultados bem interessantes, né, animadores, só que essa é uma limitação, só são apenas 3 trabalhos. Então, daqui a 1, 2 anos, talvez, né, quando começa a sair mais alguns artigos, começa a se aumentar o corpo de evidência relativo àqueles ativos. E é o que a gente está discutindo aqui. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que é da docência, né, que é muito um professor a gente fica esperando as meta-análises, né, quando que vai acontecer, né, e aí a gente discute um pouco isso, a gente tenta associar, né, os achados científicos com a prática clínica. Então, diz assim, a gente mostra essa limitação
é bastante animador e vamos dar um tempo, mas já tem isso aqui que a gente pode estar discutindo. E tem gente que é muito 8 ou 80, né? Tem muita gente que é 8 ou 80. Enfim, a gente precisa discutir isso, mas sempre fala um pouco das limitações. Porque se for assim, a gente. O que a gente já discutia um pouco antes, né? Há alguns anos atrás, enfim, hoje que estão sendo confirmados. Então é importante a gente tá tendo isso em mente. E aí, Rodrigo, o Paulo falou assim, professor, você faz parte de uma farmácia de manipulação, correto? E vocês atendem clientes de todo o Brasil? Se sim, fazem um auxílio de trabalho de prescritores? Sim, a gente atende o Brasil inteiro. A gente fica aqui no Rio de Janeiro. A Analítica é uma farmácia que já está há 30 anos no mercado, 32 anos, a gente completou esse ano. E a gente faz esse trabalho de auxílio, sim. Eu deixei meu contato aí no primeiro slide, e aí ele pode ficar à vontade para me chamar aí amanhã, que eu estou à disposição aí para dar essa ajuda no que ele precisar. Perfeito. E ele continua, né? Para esses pacientes com fadiga extrema, pós-Covid, qual desses ativos seria mais indicado e qual dose? Olha, apesar de não ter o estudo, desde que a gente começou a ter esses relatos, a gente vem utilizando o Robuvit e a própria quercetina fitossome para esses casos de fadiga pós-Covid. Mas, além deles, a gente precisa também desses micronutrientes que a gente falou lá, que são cofatores para o funcionamento das enzimas antioxidantes, principalmente cobre, zinco, manganês, selênio, eles vão ser importantes também. A N-acetilcisteína aumentando os níveis de glutationa. Então, tudo isso é importante aí, a gente está pensando nessa suplementação para ajudar essa fadiga pós-Covid, né? A gente vai precisar quase que de um coquetel antioxidante aí para melhorar um pouco esse funcionamento. E já vai estar saindo alguns trabalhos, né, com relação a paciente na síndrome pós-Covid, né? É só questão de tempo aí. Eu já sei que tem alguns trabalhos sendo publicados, né? E já vai começar a sair de fato o trabalho em seres humanos. A gente já tem trabalhos mostrando o uso de fitoterapia, reduzindo a magnitude e a duração dos sintomas em pacientes graves. A gente tem paciente hospitalizado, né? Estudos de Salvador, né? Enfim, na Bahia. Se não me engano, um deles foi com a própria quercetina, não foi? Eu acho isso, que teve, também. Né? Isso, eu acho que estava até um desses trabalhos aí, eu não lembro se foi a quercetina ou foi a curcumina, o que foi, que estava até no site, o trabalho foi tão impactante que estava até no site da OMS, falando de um possível aliado nesse combate, porque a gente acabou esquecendo, né? E lá no início, a gente comentou um pouco sobre isso, que a Covid-19 ela tinha uma disfunção mitocondrial associada, que esse excesso de radical livre que o vírus provocava ali no tecido, ele poderia ser um dos principais responsáveis por aquela citocina inflamatória que se falou tanto. E aí parece que a coisa vai tomando esse caminho aí com os estudos, né? Era tudo muito novo, a gente ainda não sabia muito como que a coisa acontecia e ia andar, mas parece que é o caminho, sim. Tá, e aí a Silvia pergunta, Rodrigo, eu gostaria de perguntar se o Robuvit, né, enfim, esse ativo que está discutindo, serve para manejo de glicemia aumentada. Não vi nenhum estudo com de controle de glicemia, não, tá? E na prática a gente também não vem vendo nenhum resultado quanto à diminuição de nível glicêmico, não. Até porque, enfim, isso, Paulo. O Paulo falou, meu sinal está ruim, o Robuvit, tá? O pessoal perguntou, Silvia, essa vai ficar gravada, né? A gente está gravando, mas a gente não vai disponibilizar no YouTube, tá, Silvia? A gente está justamente para estimulando, o pessoal está participando aqui no momento síncrono, tá? A gente vai estar liberando aqui apenas alguns cortes, tá? Dessas aulas. A Valéria Rodrigo pergunta, qual a forma da quercetina? Essa que a gente mostrou aí ao longo da aula, ela é a quercetina na forma de fitossome. Essa tecnologia fitossome, ela foi desenvolvida, se não me engano, por uma empresa italiana, que melhora a biodisponibilidade de vários polifenóis e até da coenzima Q10. Então, a gente já tem várias formas hoje no mercado aí que utilizam essa tecnologia fitossome para melhorar a biodisponibilidade. Perfeito. Tá. Então é isso, né? Já tem aqui quase uma hora e meia, né, de FitoWeb.
A gente tem aqui pessoas que estão aqui desde, reconheço nomes aqui que estão aqui sempre, né? O Paulo, o próprio Rafael, enfim, a Valéria. Tá, então a gente vamos encerrar o FitoWeb de hoje, tá, pessoal? Lembrando que a gente vai ter outro FitoWeb amanhã, mais uma aula, né, participando da Masterclass, né, com a Gabriela, vai estar falando agora amanhã de feridas, né, manejo de feridas aí, por meio da fitoterapia, né, então, o pessoal da farmácia, enfim, o pessoal da enfermagem, enfim, alguns prescritores aí trabalham com isso, é interessante, tá? Então, a Gabriela amanhã, a gente vai estar encerrando essa semana de FitoWebs, tá? Fiquem ligados no Instagram da Praticina, a gente sempre está postando, né, informações lá sobre fitoterapia e também, né, descontos, né, condições especiais aí para estar se inscrevendo na nossa pós-graduação em fitoterapia, tá? O Rodrigo é docente da gente, né? O Rodrigo ministrou o assunto de fito no esporte, né? Então, ele tem esse know-how e um time muito bom de docentes e profissionais, beleza? Então é isso, a gente finaliza o FitoWeb de hoje, amanhã a gente volta no FitoWeb, né? E, novamente, para quem se inscreveu aqui, para quem está inscrito no FitoWeb, né? E quer estudar a fitoterapia com a gente, quer aprender, né? A saber prescrever, né? Ter uma prescrição assertiva, enfim, segura, eficaz, a gente está com condições especiais para essa turma agora de março, tá? Então, dá uma olhadinha aí no nosso Instagram, no nosso site de inscrições, e será um prazer estar com vocês, beleza? Então é isso, Rodrigo, agradeço por demais, né, a sua aula, uma aula direta, muito didático, tá? Pessoal, agradeço a todo mundo que está aqui ainda, e é isso, tá? Desejo boa noite a todo mundo, e amanhã estamos de volta. Até mais, pessoal, boa noite.